juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão. Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo. Veja que juiz ladrão, o juiz meteu a mão, o juiz... Boa noite, amigos. Mais uma vez juntos aqui, nesse fatídico dia em que a gente empatou no Morumbi contra o Corinthians, né? Num jogo, no nosso clássico, no dia de hoje. Estamos aí com o Rafael, lá em Teresina, né? E lá em Santo André, com o nosso amigo Portuga, né? O Texas hoje está ausente, recuperando de uma cirurgia nas veias hemorroidais. E o Fábio também está com destino ignorado. A gente não sabe, né, onde que está o Fábio, não. Mas assim que a gente tiver notícia, a gente reporta para vocês. Falaram para mim que o Fábio foi para Houston. E se os dois estiverem felizes, nós aqui no Tribuna também estaremos. Bom, galera, o São Paulo hoje empatou 0-0 contra o Corinthians, né? Mais um empate, né? Um resultado que aborreceu a maioria aí, um pouco pelo que apresentou o time, outro pelo que apresentou a arbitragem, né? Eu vou passar a bola direto para a Teresina, para o Rafael avaliar para a gente. Rafael, o que você achou do jogo hoje? Boa noite. Saúde aí, galera. Canequinha nova aí do Tribuna. Bonita. Abraço, Texas. Melhoras. Boa recuperação. Abraço, Fábio, onde quer que você esteja. Bom, Portuga, Rodrigo. Cara, assim, vamos lá. O jogo, acho que foi muito previsível, assim, né? O que foi o jogo, acho que por mais que a gente tenha sabido aí que eles estavam com raiva, queriam ganhar do Corinthians de qualquer jeito, etc e tal, o jogo em si se mostrou mais do mesmo. Não tem muito o que esperar desse time comandado por esse cara aí, pelo Fernando Diniz. Voltamos a ter posse de bola, muita finalização, porque eles estão finalizando de qualquer jeito, mas no gol mesmo e finalização, vamos dizer assim, eficiente, a gente pode contar aí nos dedos. Acho que foram 3. A do Pato, a do Bruno Alves e alguma outra aí que não deu. Eu particularmente não vejo nada trabalhado, não faz sentido você ter um Vitor Bueno, por exemplo, puxando o contra-ataque da lateral esquerda lá no nosso escanteio. Hoje ele praticamente jogou na lateral esquerda, quando na defesa, e no ataque ele não tinha gás para puxar o contra-ataque. Ele já não é um dos mais rápidos, mas é um jogador ainda assim rápido, perto de outros aí, tipo o Pablo, né, na ponta direita, que não faz o menor sentido. Então, assim, é mais do mesmo. Como dá para avaliar um time em que o treinador, que eu não gosto nem de dizer que ele é treinador, mas que o treinador escala o Pablo como ponta direita e o Pato como centroavante? Não tem muito o que dizer. Vão dizer, não, porque teve posse de bola, porque o Tietê acertou 20 e tantos passos de 2 metros, até nós 3 aqui acertamos. Acho que não tem muito segredo nisso, né? Porque quando foram dar prazo de 30 metros, Bruno Alves entregou, Arboleda entregou. É porque o time do Corinthians é ruim mesmo. O time do Corinthians, vamos falar a verdade, é um time ruim. Porque a hora que apertou a gente um pouquinho... Deu calor. Deu calor, meteu o perigo de gol. O Volpe teve que fazer milagre algumas vezes. Então, assim, da arbitragem a gente vai falar mais pra frente. Sinceramente, mais do mesmo. Acho que não dá para esperar muito mais do que isso desse time do Fernando Diniz. Quer completar, Rafael? Não, pode. Os melhores e piores. A gente já vai falar sobre isso? Não, senão... Pode falar os seus melhores e piores. Eu particularmente gostei do Daniel Alves, mas ele, embora tenha morrido no segundo tempo. A zaga,
O Volpe, né? O Volpe é o concurso, não tem o que falar, tá fazendo o papel dele ali muito bem. Eu gostei do Juan Fran. E o Tietê é ilusório. Por quê? Porque nós dominamos o meio de campo até a metade do segundo tempo. Quando tirou o Hernanes, a gente ficou com um buraco no meio de campo. E o Tietê não foi testado, mas não foi desafiado. Ele não teve que ter uma marcação. O Corinthians não tem um meio de campo que exija uma marcação maior no meio de campo. Então, assim, acho que, para mim, os melhores foram o Daniel Alves e o Ranfran junto com o Volpe. Agora, os piores, o Pablo tá merecendo o banco. O Reinaldo. O Reinaldo é outro que também não... Mas esse aí já é... acho que é quase unânime. E o Vitor Bueno, cara. O Vitor Bueno, para mim, hoje foi um cemitério de jogada. Embora eu entenda que ele não tem o condicionamento pro que o treinador lá exigiu. Porque o cara, se você pegar o jogo inteiro, ou ele tá na lateral esquerda, ou ele tá tentando puxar o contra-ataque, ou montar o ataque da meia esquerda para a ponta esquerda. Não tem jogador hoje no São Paulo que tenha esse preparo físico. Nosso preparo físico é pífio. O que eu assisti foi o seguinte, para mim o melhor em campo foi o Volpe, salvou a gente aí em pelo menos 2 lances capitais, gols que o Bozelli normalmente até não costuma perder, apesar que ele é um jogador bem razoável, né? Mas os piores aí, o Pablo, 30 milhões rasgados, né? Muito mal. Reinaldo também concordo, muito mal. O Pato, pela direita também, é sacanagem, né? E o Vitor Bueno tem status de Messi no São Paulo, né? Imexível, imutável, insubstituível, né? Um cara muito meia-boca, mas que tá aí titular absoluto na cabeça desse psicopata aí chamado Fernando Diniz. Sobre o jogo, achei que o jogo foi qualquer resultado para qualquer lado ali. Quem fizesse o primeiro gol ganhava o jogo. O juiz comprometeu muito na arbitragem dele, uma arbitragem péssima. O Lugano foi lá reclamar, e aí, quando não reclama, a gente critica, mas quando reclama, critica também. Não, isso aí é o seguinte: semana inteira, todos os periódicos, todas as contas do Twitter já proclamavam o caos. É o que eu estava falando aqui no bastidor do Tribuna. Você vai emprestar um dinheiro para um cara que está na Lava Jato? Ninguém empresta. Então, todo mundo sabia que esse juiz ia nos prejudicar, nos prejudicou a vida toda, ninguém falou nada. Chega no domingo, para fazer bonito para a torcida, metem uma câmera lá e fazem aquela cena lá, ameaçando, empurrando. Isso não resolve nada. O que resolvia teria sido, durante a semana, barrado a arbitragem desse cara aí. Não barrou, incorreu no risco, e o risco aconteceu, o que todo mundo previa. No Twitter, várias contas, o Texas foi um que proclamou esse caos de hoje durante a semana toda. Vários outros proclamaram esse caos. Então, reclamar de arbitragem, para quem sabe que ia ser uma arbitragem tendenciosa, isso aí é chover no molhado. O São Paulo hoje é refém da saída de bola do Tietê, mas principalmente do Daniel Alves, que é nosso melhor jogador. Qualquer técnico que saiba e perceba isso de uma forma mais clara e apertar a marcação em cima desses dois, a bola vai sobrar para os 2 zagueiros que abrem pelas laterais, que é o Arboleda e o Bruno Alves, que tem uma saída de bola de jogador amador, né? Então, o primeiro técnico que perceber isso e botar esses caras, como aconteceu várias vezes no jogo, saindo com a bola, nós não vamos ter saída de bola, vamos ter ligação direta, né? E várias vezes aconteceu. Para mim, hoje, Pato e Hernandes são jogadores comuns. Óbvio que o Hernandes é um ídolo, mas hoje é um jogador comum, né? O Pato também é um jogador de muito potencial, mas ele lembra muito aí aquele Alex Cabeção no Cruzeiro, né? De vez em quando dá umas estocadas ali e depois morre um ano. Depois dá outras estocadas, morre outro ano, né?
apesar que o Alex Cabeção, na função de meia, era tudo que o São Paulo hoje precisava, né? Então, o São Paulo é isso, um cemitério de jogadas, cria muito, tem muita posse de bola, mas não finaliza em gol, né? E a minha dúvida é se a culpa é só do ataque mesmo ou se existe alguma coisa tática. Mais para frente no programa a gente vai falar disso, né? Que agora eu vou lá para Santo André ouvir o nosso amigo Portuga para que ele fale para nós sobre o jogo. Boa noite, Portuga. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Rafa, Texas. Boa recuperação para você. Um abraço para o Fábio. Queria deixar um abraço para um amigo meu que é corintiano, mas é gente boa, né? Que chama Fábio também, né? Então um abraço para ele também. Bom, pessoal, o jogo é assim, é o que o Rafa e você, Rodrigo, sintetizaram aí muito bem. O São Paulo é um cemitério de jogadas, né? É aquela posse de bola que a gente já está acostumado a ter, né? Quando chega no Tietê, que o Hernani está marcado, o Daniel Alves está marcado, ele tenta se sair ou com o Reinaldo ou com o Juan Fran, que não apoia. O Juan Fran é um lateral muito mais defensivo do que ofensivo, né? Todo mundo sabe disso. E o nosso ataque, gente, não está dando mais para defender o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, ele é um grande enigma, porque todo mundo sabe que ele é um cara muito bom de bola, né? Não é à toa que ele foi vendido do Inter para o Milan, como foi, fez sucesso lá na Itália, né? Enfim. Só que a gente não sabe, eu não sei o que acontece com esse rapaz, o que se passa na cabeça dele, se o problema dele é emocional, se o problema dele é físico, não sei. Aí você vai no Twitter, ele postando, nada contra religião nenhuma, pelo amor de Deus, mas você vê ele postando versículos da Bíblia lá no Twitter, lá falando, ele parece que ele quer ser meio profeta, sabe? Não tá dando para entender direito o que ele quer ser, se ele quer ser jogador de futebol ou qual que é a dele, né? Achei que o Tietê foi razoavelmente bem na partida hoje. O Volpi, é um absurdo falar do Volpi, que o Volpi para mim também foi o melhor jogador nosso hoje. O Bruno Alves também não comprometeu, fez o simples como sempre vem fazendo. E como piores, eu vou colocar aí realmente aquilo que vocês falaram, o Pablo não tem condições de jogar com a camisa do São Paulo. O Pablo ele fez um bom campeonato pelo Atlético Paranaense, onde durante o ano todo ele não fez nem 20 gols. E aí o Flamengo se interessou, ele teve no Figueirense. O Figueirense também não se interessou muito por ele, ele voltou para o Atlético, fez um baita ano. O Flamengo se interessou, o São Paulo cresceu e falou, opa, vamos dar o chapéu aí. Só que aí o Petralha é muito esperto, né? Fez aí alguma coisa para o São Paulo pagar os 30 milhões que ele queria e levar o que a gente acabou comprando gato por lebre. 32. Então, a gente comprou gato por lebre, na verdade, né? Não tem aquela, fomos enganados, né? É isso aí. As substituições, aos 56 minutos do segundo tempo, ele tira o Hernanes, que para mim não fez uma boa partida, teve uma chance de fazer o gol no primeiro tempo, se ele chegasse chapando a bola, e ele se perdeu ali, né, dentro da área, enfim. Não fez uma boa partida o Hernanes. É nítido que o físico do Hernanes vem melhorando, mas eu não vejo o Hernanes tão participativo como o Hernanes de há 2 anos atrás. Infelizmente, é ídolo. Eu vou ser um cara que vou ser grato ao Hernanes eternamente pelo que ele fez para o São Paulo, mas hoje é um cara que também não está mostrando o porquê que tem que ser titular do São Paulo, né? Então ele tirou o Hernanes aos 56 minutos, botou o Igor Gomes, né, na cabeça dele para dar um pouco mais de velocidade ali para a saída de bola do time, né? Chegou a dar resultado em determinada parte do jogo. O Igor Gomes, pode falar, Rafa. Coincidentemente, só para fazer um contraponto, a hora que ele tirou o Hernanes, o Corinthians veio para cima. Sim. Por quê? Porque o Hernanes, ele já fez essa função de segundo volante, e quando o São Paulo não estava com a bola, em vez de recuar o Daniel Alves, recuava o Hernanes. Não sei se vocês perceberam isso. Ele ficava junto com o Tietê ali, né? Então, quando ele tira o Hernanes, que é para ver se o São Paulo faz uma saída de bola mais rápida ali para frente, abriu. É isso mesmo, foi perfeito, Rafa, né? Abriu. E aí o Corinthians acabou achando um pouco mais de espaço para contra-atacar a gente ali e levar perigo. Aí,
aos 75 minutos do segundo tempo, ele tira o Pablo, aos 75 minutos do segundo tempo. Ele tira o Pablo e põe o Toró. Ou seja, Toró, você tem 15 minutos para entrar aí e fazer alguma coisa. É um absurdo. Né? Do meu ponto de vista, aí um absurdo. E, por último, ele tira o Alexandre Pato, já acabando o jogo, faltava acho que 5 minutos para acabar o jogo, acho que 85 minutos, se eu não me engano, e botou o Lisieiro. Aí ele tomou aquela vaia, né? O pessoal pensa... E também foi pro Pato, tá? Não foi só pro Diniz, não. A torcida também vaiou o Alexandre Pato pelo desempenho dele, né? Que perdeu um gol que não pode perder. Jogador profissional não pode perder o gol que ele perdeu. Né? E aí ele pôs o Lisieiro para tentar recompor o meio de campo, que é isso que o Rafa falou, ele viu que estava um buraco, mas ele viu tarde demais, né? Tentar recompor, fechar um pouco ali, enfim. Substituições que, ao meu ver, não acrescentaram nada a não ser o Igor Gomes, que entrou até bem. Aí eu acho que o Igor Gomes vai ser titular do São Paulo nas próximas partidas aí, quem deve dançar deve ser o Hernandes, na minha opinião, né? E é isso, gente. A gente agora tem que se concentrar. Se eu sou diretor de São Paulo, com o assalto que aconteceu hoje, ainda bem que eu não sou diretor de São Paulo, tá? Porque se eu sou diretor de São Paulo, eu chego no CT na segunda-feira, chamo o Fernando Diniz, e chamo o elenco e falo assim, você vai preparar o time que você considera titular para a Libertadores. Dane-se o Campeonato Paulista. Dane-se. A gente não tá vendo evolução no Campeonato Paulista, gente. Não adianta, a gente tem posse de bola, mas a gente não faz gol. Então bota a molecada. Bota o Sub-23 aí, bota a molecada. Bota o Trellis para jogar, para ver se ele realmente vai poder ajudar em alguma coisa. Né? O Shailon, que eles trouxeram do Bahia de volta, nem inscrito tá no Campeonato Paulista. Né? Então assim, bota a molecada, meu. Sabe? Bota esses caras que não estão sendo aproveitados aí. Porque o Campeonato Paulista, para o São Paulo, desculpa dizer, mas para o São Paulo, o Campeonato Paulista hoje acabou. Se a gente ganhasse o jogo hoje, ia dar uma moral, ia dar um, né? Mas, o juiz prejudicou? Prejudicou. Concordo. Mas a gente também, se não fosse o Thiago Volpi, a gente tinha tomado 2 gols. Ele fez 2 milagres ali pra gente. Né? Então é isso, eu acho que a gente eu não vejo boas perspectivas para o São Paulo, tanto no Campeonato Paulista como na Libertadores, a gente continuar nessa toada, infelizmente. Até eu queria colocar alguns pontos aí na sua fala aí do Rafael, né? Primeiro ponto, o Volpi não foi o melhor da partida, ele é o melhor de 2020, como foi o melhor de 2019. Fato. Esse é o primeiro ponto. Respeito quem pense ao contrário. Juan Fran, se chamasse José e falasse nós vai, tava todo mundo xingando ele. Não é um lateral que apoia bem, não é um jogador que marca bem. Caráter fantástico, profissionalismo indiscutível, homem pra caramba, honra o manto, mas para jogar futebol aí tá na média dos que passaram aí todos, né? Lembrando, o Corinthians jogou quarta correndo quase que 90 minutos atrás de um resultado. Um time muito mais desgastado do que a gente que teve a semana inteira para trabalhar. E tiveram momentos no jogo, principalmente os últimos 5 minutos do primeiro tempo, em alguns momentos do segundo tempo, que parecia que o Corinthians podia fazer o gol na hora que quisesse. Tamanha era a facilidade que chegava ao ataque. Quinto e não menos importante, o Raí falou que o importante não é comprar, é vender. Então o Diniz faz certo em pôr o Toró, em pôr o Lisieiro, em pôr o Igor, e tem que fazer isso mesmo. Devia começar jogando só com os meninos, porque se quer vender tem que pôr na vitrine. Pega o Campeonato Paulista e taca esses caras na vitrine e vai fazer dinheiro. Agora ficar botando a velharada aí para correr e dizer que quer vender jogador do banco, no ano vai ser vendido no banco, não. Entendeu? E não menos importante para encerrar e passar para o Rafael comentar a arbitragem. Este time que jogou até hoje no Campeonato Paulista, com sorte, jogando esse futebol, faz no máximo 7 pontos. E olhe lá. Esse time que jogou até aqui, se fizer 7 pontos, pode assar picanha. Tem que evoluir muito para classificar
e passar para a segunda fase da Libertadores. Pois não, Portugal? Detalhe, a gente disputou hoje 18 pontos com o jogo de hoje. Foram 6 jogos, né? A gente ganhou 9, metade. Vocês acham que é um desempenho satisfatório para o poderoso Campeonato Paulista? Não é, né? A gente se acostumou mal em ver o São Paulo vencedor e hoje a gente vendo isso aí dói o coração, né, gente? É. Rafael, comenta para nós aí o que você achou da arbitragem, de tudo que você viu hoje aí. Vamos lá. O Portuga falou que se ele fosse diretor, eu vou dizer, se eu fosse diretor, eu já tinha tirado o time do campeonato na segunda-feira contra o Novo Horizontino. Mas tirar do campeonato mesmo. Da WO, não importa. Tocava foda-se mesmo, era para arrumar confusão. Eu tinha tirado o time do campeonato. Ah, não pode então pôr lá o sub-15 para jogar. Não importa. Não importa. É o que você falou, Rodrigo. Você já sabia que o árbitro de hoje é aquele cara que vai te detonar e sempre detonou. Acho que é a primeira vez que a gente empata com esse árbitro. As outras vezes a gente nem ganhou. Nitidamente, o cara, desde o início do jogo, parou o jogo, acabou com o jogo, querendo... porque grita homofóbico, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O cara queria aparecer mais do que todo mundo no jogo. Isso é um problema sério que nós temos. Isso não é um problema só contra o São Paulo. Assim, os árbitros, eles acham que eles estão num patamar acima dos jogadores, acima do futebol, acima de tudo. Eles são os protagonistas do futebol. E isso eu acho que tem que acabar. Mas voltando ao jogo em si, o árbitro deu um amarelo hoje para o Vitor Bueno. Uma falta... Vamos lá, tudo bem. Eu acho exagero, mas beleza. A do Vitor Bueno, você até aceita. Do Reinaldo e do Daniel Alves foi só por reclamação, porque ninguém mais aguentava o que o árbitro estava fazendo. Ele me deu uma falta, que o Volpi salvou a gente de uma falta batida pelo Luan. De empurrão do Vitor Bueno pelas costas. Do Luan, não vou nem discutir se foi falta ou não. Ele deu a falta, ponto. A mesma, igualzinho. Mentira. O Vitor Bueno ainda pegou a bola por baixo. O Camacho nem a bola pegou no Igor Gomes depois. Ele foi lá e não deu um pênalti. A mesma falta, do mesmo jeito. Se você pegar as duas imagens e botar uma correndo ao mesmo tempo na mesma tela, você vai ver que foi a mesma coisa. E não teve ninguém, embora hoje até me surpreendeu que os jogadores até reclamaram um pouco, tá? Mas não teve ninguém para ir lá e peitar o árbitro. Pô. Ali sim tinha que tomar amarelo. É naquela hora que tinha que tomar amarelo. O capitão tinha que ir lá e peitar o cara e falar, aqui você não vai fazer isso. E ainda teve um pênalti não dado, que aí aquele idiota do Salvo Espíndola falou que bateu na coxa, depois bateu na mão do cara, que estava aberta. Do Lucas Piton lá, o lateral esquerdo, que foi a jogada, não lembro agora quem que chutou, se foi o Vitor Bueno, o Pablo ou o Juan Fran, não sei, mas outro pênalti contra nós, ou seja, tá virando praxe já. A gente vai jogar no Morumbi e tem 2 pênaltis nossos que ninguém dá. Isso aconteceu com o Novo Horizontino, tá acontecendo hoje contra a Galinhada, e ninguém toma providência. Aí vão, depois do jogo, fazer aquela encenação. Eu acho legal, eu acho que tem que fazer, mas não pode ser só aquilo. Gente, não pode ser só aquilo. É aquilo uma representação lá amanhã na Federação Paulista. Se não for, é teatro. Aquele negócio. Chega alguém na sua casa e te dá um tapa na cara, você vai aceitar? Eu não aceito. Na minha casa, eu não aceito na rua, vou aceitar na minha casa, mais ainda na minha casa. O nego chega na tua casa, te dá um tapa na cara, te passa a mão grande e... Por isso mesmo. Fica por isso entendeu? Mesmo. Só para finalizar, Rodrigo,
o Lugano falou sobre a arbitragem, arrumou confusão no final do estádio, igual da outra vez, que ele arrumou, e aí vão dar um cala-boca nele, né? Vão mandar ele ficar quieto. O Raí hoje também já falou de novo que é um absurdo, nós estamos sendo prejudicados, mas agora eu quero falar, cadê o presidente da instituição que vai lá e não peita o presidente da federação? Tá no Pinheiros. Porque esse aí só aparece na boa. Na ruim ele não aparece. E é na ruim que ele tem que aparecer. Se eu sou diretor de São Paulo, agora para fechar mesmo, não ia ter coletiva do Diniz, não ia ter coletiva de ninguém, ia ter coletiva minha, diretor, falando só sobre isso. Eu não estou dizendo que a gente empatou com o Corinthians sobre isso, não. Por conta disso. Eu estou dizendo que isso está sendo recorrente, inclusive, principalmente dentro do Morumbi, e ninguém tomou providência. Primeira coisa, tirar o time de... O profissional não ia mais jogar o Paulista. Não tem a cláusula lá que pode jogar o Júnior, não sei o quê, ia meter só Júnior. Ah, não tinha gente suficiente, aí metia um ou outro, só o goleiro para manter o ritmo, o resto era só Júnior até o final. Senão, tirava o time do campeonato. Simples assim. Precisa de um choque de gestão. Precisa peitar esses caras. A diretoria do São Paulo, volto a dizer algumas coisas que eu já disse. Aqui já disse no Twitter. Bando de frouxo. Só tem frouxo na diretoria de São Paulo. Isso que fizeram hoje não é nada perto do que está acontecendo com a gente desde o ano passado. Completando, a gente até teve um episódio hoje que o juiz vai provavelmente colocar na súmula, não sabemos ainda o efeito disso, que é contra os gritos homofóbicos, né? Aquela idiotice que acontece todo jogo no Morumbi, do goleiro bater o tiro de meta e gritar bicha. Porra, se você está nos assistindo, nós estamos em 2020, isso é uma palhaçada. Eu só espero também que esse mesmo rigor seja lá aplicado no Itaquerão, na Arena Peppa Pig, lá no campo do Flamengo, porque contra nós todo mundo vem. Agora, quando a gente vai jogar lá fora, a gente escuta os Bambi, bater nelas, os viadinhos, e nunca acontece nada. Então, eu acho que a torcida de São Paulo tem que parar com essa palhaçada. Isso é uma imbecilidade, né? Portuga, dessas coletivas aí, de tudo do pós-jogo aí, faz um resumo rápido para nós aí. Bom, a gente teve, depois do jogo, a entrevista do Lugano e do Raí, como o Rafa falou, né? O Lugano foi duro até com as palavras, né? Falando que chega, que o São Paulo hoje é um refém de péssimos profissionais da arbitragem, né? Não foi bem com essas palavras, mas deu a entender isso, né? O Raí falou que o São Paulo também está na hora do São Paulo parar de ser laboratório para a Federação Paulista, né? Dos árbitros, enfim. E o Thiago Volpi também falou sobre as defesas dele, né? Falou sobre o momento dele no São Paulo. Vitor Bueno também chegou a dar alguma entrevista falando que estava muito bravo com a arbitragem, né? O São Paulo trabalhou a semana inteira e aí vem o juiz aqui dentro da nossa casa fazer o que foi feito, que toda hora ele ficava parando o jogo, né? Querendo até aparecer mais com os jogadores, enfim, tudo isso que a gente já viu. O Rafa falou uma coisa que é verdade. O nosso presidente porque é o presidente do São Paulo porque eu não considero esse cidadão, eu não vou nem falar o nome dele, porque ele não merece que a gente fale o nome dele aqui. Por ele ser o pior presidente da história do São Paulo, na minha opinião, né? Ele é um ser totalmente covarde, é um ser totalmente omisso, né? Ele foi na Federação Paulista de Futebol essa semana aí, foi jantar com o Andrés Caramijada, com o Gagliotti e com o Louco lá, o presidente do Santos lá, que é um xarope das ideias, né? Aí ele foi lá, almoçou com ele, estava lá no restaurante, na boa, tal, né? Eu queria saber, o que será que esses caras foram conversar? Será que já era armando para ver quem vai ser o campeão desse ano? Porque não é possível. O que esses caras têm que conversar, cara? O Leco não tem que conversar com esses caras. O Leco tem que olhar pro São Paulo, pro clube. Mas o Leco não é São Paulino? Também tem essa, é verdade. É verdade.
Né? Então, assim, a entrevista que foi mais enfatizada hoje realmente foi a do Lugano, né? Onde ele falou realmente, bateu na arbitragem, né? Tem que ver com a camisa assim, em homenagem a ele, porque eu acho que foi o primeiro cara dentro da diretoria do São Paulo que realmente falou aquilo que pensa em termos de arbitragem, sabe? Dá para ver pelas palavras dele. Inclusive, ele até citou os treinadores anteriores, ele citou o Balsa, ele citou o Osório, enfim. Ele fala que o São Paulo, os treinadores que passam pelo São Paulo, falam que o São Paulo é um dos maiores clubes do mundo e que é um clube que é sempre prejudicado. Está na hora de parar com isso, do São Paulo ser prejudicado. A gente não quer ser favorecido, mas a gente tem que parar de ser prejudicado, do jeito como a gente vem sendo aí nos últimos anos. Basicamente foi isso que ele falou aí. Antes de passar para o Rafael fazer um resumo aí da ficha técnica do jogo, a gente gastou essa primeira meia hora quase falando muito aí desse tema, do tanto que a arbitragem foi prejudicial hoje, né? Mas não podemos esquecer também o péssimo futebol apresentado na temporada, né? É impossível eu ver, por exemplo, o Pablo, que não está bem nem de centroavante, jogando de ponta direita. O Pato de ponta direita também. O Pato nunca jogou de ponta direita na vida dele, que eu me lembre. O lugarzinho do Pato é onde o Osório pôs ele, gente. Não tem outro lugar. E tem muito cara aí também que está na hora de dar um tempo aí, viu? O Hernanes aí, como foi bem dito aí, está na hora de dar uma chance para um menino desse aí. O Tietê também, que foi trazido a peso de ouro também. Não estou falando do jogo de hoje, né? Estou falando aí desse ano, de 2019, 2020 até aqui. Não vem justificando titularidade, né? Então, tem uns caras aí que não estão entregando, já tem um tempo, né? Aliás, das nossas contratações, talvez o Volpi tenha sido, assim, junto com o Daniel Alves, né, os grandes nomes aí desse momento. Mas, Rafael, e aí? Qual que é o resumão aí da ficha técnica para nós? Bom, vamos lá. Foram 44.208 pagantes público, né? Público até, assim, dada a nossa situação futebolística, um público expressivo. Tudo bem que o horário foi bastante favorável para a gente, né? Um sábado à tarde, final da tarde. 2 milhões de renda, para quem está precisando de dinheiro, é uma boa renda. Tomamos lá nossos 3 cartões em amarelo, né? 2 por reclamação. Eu acho que a gente devia ter tomado mais por reclamação, porque é um time que não é um time violento, então acho que a gente podia ter batido mais de frente com o juiz. Eu acho que ele deixou de coibir muito, como é que eu vou dizer, a encenação dos jogadores do Corinthians, o Luan principalmente, e o Camacho, duas ou três vezes fizeram uma cena nem digna do Framboesa, do troféu Framboesa, que são os piores do Oscar, né? Mas é isso. E a gente joga agora contra o Oeste, no próximo sábado, às 3 horas da tarde. 4h30, não é? 3 horas. 3? 3 horas. Pelo menos está divulgado, por enquanto, é 3 horas. Bom, o Oeste é galinha morta, né? Então, não tem nem o que esperar que não seja a vitória, né? Então, enquanto o Rafael prepara aí o Boca do Trombone, para a gente fazer um Boca do Trombone bem rápido, eu queria acrescentar nesse fatídico sábado, né? O desespero que me deu das pessoas estarem pedindo aí o Trellis, né? Para mim é o fundo do poço. Mas vamos lá. Eu não canso de rir do Edu Morato. Aliás, Edu Morato, um grande abraço aí. Eu dou risada das suas críticas aí. Outro que eu dou muita risada é do Vitão aí, o Ragnar Schmidt, que é a 10ª conta que foi cancelada aí porque critica politicamente, o Twitter persegue ele, né? Fábio, Portuga, eu quero que você comenta, por favor. Uma pergunta aos fãs do professor Diniz. Por que vocês culpam os jogadores pelo medíocre número de gols
sendo que todos os outros times treinados pelo Profê tiveram o mesmo problema? Outra, nossos atacantes são realmente os piores entre os 20 clubes da Série A? Um abraço aí para o Vitão aí. Bom, realmente ele falou uma coisa que eu até comentei no último tribuna que eu fiz. Realmente, os times por onde o Diniz passa, coincidência ou não, tem esse problema, né? Eles têm muita posse de bola, né? E os jogadores não conseguem finalizar, não conseguem transformar as chances que têm em gols. Não sei se é um problema de transição do meio de campo para o ataque, né? Não sei se realmente se ele treina a finalização com esses caras, porque se a gente tivesse um treinador como a gente tinha lá em 1992, 93, esse treinador acabava o treino, né, o tático, ele pegava os atacantes, o senhor Macedo, o senhor Miller, o senhor Elivelton, Palhinha, ele pegava esses caras, botava os cones, assim, ó, Horaci Santana do outro lado rolando a bola, os caras vinham de trás dos cones e pau, 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 chute no gol, chute no gol, chute no gol, chute no gol, entendeu? E não sei se isso acontece no São Paulo hoje, né? Porque os treinos, alguns treinos são fechados, né? Outros, né? Ele abre para a imprensa, enfim. Os nossos atacantes não são os piores entre os 20 clubes da Série A. Estão perto de serem os piores, né? Em termos de produtividade, olha, eu não sei não, né? Mas eu acho que é treinamento, sim, tá? Eu acho que é filosofia de jogo dele, que é ter muita posse de bola, enfim. Eu acho que falta treino de finalização. Mas o Portuga, até eu lembro, por que eu lembrei do Edu e me deu um apagão de repente, né? Tem um lance que foi pegado aí essa semana do treino do São Paulo de finalização. Então, os caras dão 7 cruzamentos para finalizar. Ninguém acerta. E o Edu até corneta, né? Isso, e realmente, você olha o lance assim, os caras não acertam nem no treino a finalização, né? Então, aí não dá para culpar o técnico por essa qualidade. Talvez o tipo de treinamento possa até vir ser analisado de uma forma melhor, mas nem no treino os caras estão acertando, é muito difícil, né? Exato. Rafael, vamos para o próximo slide, por favor. Bom, esse aqui é do Edinho, um grande abraço, @Edinho. O Edinho está sempre indignado, né? Acho que quando a gente perde a nossa capacidade de indignar, a gente desiste. Ainda bem que a gente não perde essa capacidade, né? Então, ele vem em cima do e-mail do Tricovô, né? Falta de coerência e convicção em decisões. Permissivo, conformista, perdido. Raí se mostrou um cartola comum, como tantas outras dezenas que existem por aí. Diretor encheu São Paulinho de esperança e transbordou de decepção. Aí o Edinho concorda e assume como dele a opinião também. Rafael, você também compactua dessa opinião de que o Raí foi um belo jogador, mas um cartola que nos decepcionou? Rapaz, ó, eu vou dizer para vocês, o Raí para mim foi o cara que elevou o São Paulo juntamente com aquela geração, mas o Raí simbolizava aquela geração, ele elevou o São Paulo de patamar, certo? Dito isso, o Raí como dirigente é pior do que Pinotti, Adalberto Batista, Gustavo Oliveira. O Gustavo Oliveira até era melhor que ele mesmo. Todos esses outros diretores aí que passaram pós a última década aí, porque a decepção é grande, porque a gente depositava no ídolo de jogador de futebol Raí a esperança de ver um time do São Paulo que resgatasse aquele espírito de 92, 93. E infelizmente isso não aconteceu e não vai acontecer. Ele pode ficar mais 10 anos no cargo e ele já demonstrou que é dele. A incompetência e incapacidade de fazer a gestão do futebol é dele, não é
ela não acompanhou a capacidade de gestão dele, não acompanhou a capacidade de jogar futebol dele. Infelizmente é isso. É um Cartola que não tem nada a agregar ao São Paulo, muito pelo contrário, ele só se desgastou, ele conseguiu com o nome dele, uma coisa que chamou atenção no início, que vai sintetizar muito disso do que o Tricovô e o Edinho estão falando, é que alguns jogadores que vieram para o São Paulo no início, eu não sei se vocês vão lembrar, falavam, nossa, eu estou negociando com o Raí, foi o Raí que veio me falar comigo. Mas isso é só até a primeira página. Na segunda página, quando vai para a gestão do dia a dia, infelizmente, não virou nada. É um capítulo que deve ser, para o bem dele, deveria ser apagado da história do São Paulo. Pode passar para o próximo, por favor, Rafael. Daniel Salles, @DLR Salles, um grande abraço. Uma pergunta, tem algum outro clube que tem as reuniões de conselho expostas publicamente ou só o São Paulo? Claro que o torcedor quer saber, cobra transparência, mas eu vejo um vazamento proposital, coisa política. Os outros clubes também é assim? E aí, o conselheiro Jaime Franco perguntou sobre reforços e saídas de jogador. O Raí alegou que é acerto de despesas, ou seja, traduzindo, compramos mal e agora estamos vendendo para pagar as porcarias que a gente comprou. Né? São Paulo tem necessidade de vender e não contratar jogadores para estancar o problema financeiro. Comentar o quê, né, Portuga? Falar o quê? O que você acha disso aí, Portuga? Você acha que São Paulo vai repor o Antony ou vai torrar esse dinheiro aí? O cara que vai ser a reposição do Antony tá lá no São Paulo se recuperando lá no Refis, é o Rojas. São Paulo não vai contratar ninguém, esquece. Só se aparecer alguma oportunidade boa aí de um jogador para vir do empréstimo aí, ficar aí até o fim do ano, né? Mas contratar mesmo, esquece. Tem que agora correr atrás de dinheiro para pagar o senhor Daniel Alves, né? Os direitos de imagem foram pagos ontem, né? Dizem que ia ter bicho hoje se ganhasse, né, do Corinthians, né? Porque parece que arrumou um investidor aí para ajudar aí, agora o cara já sabia que acho que ia entrar o dinheiro do Antony aí, né? Enfim, ou seja, é tudo muito obscuro lá dentro hoje do São Paulo, em termos de transferências, em termos de finanças, né? O que a gente sabe é que realmente o buraco é grande, né? A gente vem alertando isso aí há bastante tempo. Por quê? Porque, como você falou, Rodrigo, só contratou porcaria, né? Contratou Trellis, contratou Diego Souza, que foi embora de graça, né? Que hoje foi muito bem no Clássico, tá magrinho. Tá fininho, você viu? Exatamente. Então, assim, Diego Souza que pagou 10 milhões para o esporte, aí foi atrás do Trellis, aí foi atrás Pablo, perna de Pablo. Não, vocês estão falando de gente que ainda jogou e os que não jogaram. Calazans, Everton Felipe, Michael Suel e outros tantos. Sim, sim. Então, assim, tem um amigo meu que é judeu e ele fala muito isso, o dinheiro não aceita desaforo, né? O que esses caras estão fazendo com o dinheiro do São Paulo, o que fizeram com o dinheiro do São Paulo, vai começar a ter reflexo agora, gente. Ou seja, a gente teve que vender um menino, o Antony, que, ao meu ver, muita gente vai até me criticar, não é nenhum fora de série, ao meu ver, não é nenhum fora de série, mas o São Paulo vendeu ele porque precisava de dinheiro, porque precisava de caixa. Porque senão, e assim, e dependendo como vai ser o desempenho do São Paulo na Libertadores, se cair fora na primeira fase, por exemplo, aí o rombo vai ser maior ainda, porque aí vai deixar de arrecadar mais dinheiro ainda. Ou seja, é brincar com o dinheiro do São Paulo, é brincar com o torcedor são paulino, e a gente que fica no outro lado aqui sofrendo aqui nem uns bobos. Antes de passar para o último, Rafa, ou tem mais?
avança um pouquinho, fazendo um favor. Antes de comentar esse Twitter aqui, me chama a atenção nesse momento o Twitter do Márcio Espímpolo, né? São Paulo, mais uma vez, vai culpar a arbitragem para esconder os erros. Vai vender jogador para pagar as melecas que faz, contratou quem não deveria. Gestão é péssima, tem coisa errada para estourar que vocês nem imaginam. O técnico é um trainee e vai passar mais um ano sem ganhar nada. Aí vem o André Hernan reclamar de arbitragem, mandar dossiê na segunda, fazer barraquinha na porta do vestiário. São Paulo se acostumou a isso. Clube anda em círculo há anos. É tudo que o Tribuna disse até aqui. Referendado por 2 grandes setoristas que não estão mentindo. E complementando, Lena Pri Ruiz, @PriRuiz17, arbitragem, gols perdidos, não perde clássico, mas também não ganha, mais do mesmo. Eu queria dizer o seguinte, essa semana eu tuitei e volto a repetir no dia de hoje. O juiz roubou um pênalti. Em outros tempos, quando se tinha técnico, quando se tinha dirigente, o juiz roubava um pênalti e a gente ganhava de 3-0, 4-0, 3-1. Isso não acontece mais. Alguma coisa está errada. E nos próximos slides que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu vou botar isso na prática para vocês, junto com os meninos aqui. Então, o que está acontecendo é isso. E a negociação do Antony, né, que eu vou pedir para o Rafael comentar, 93 milhões à vista, mais 23 milhões dependendo de metas, 20% dos direitos do David Neres por 23 milhões, vai dar uns 116 milhões, podendo chegar a 139 milhões. E aí hoje vieram áudios que compararam os jogadores do Corinthians com São Paulo, de que estava 9-2, que os jogadores sentiram, eu não vi isso em campo. Somado a isso, vai entrar essa bolada aí, e eu tenho certeza que o Rafael vai dizer para nós para onde vai essa grana do Antony. Rafael. Pro ralo. Vai pro ralo. Pro ralo de gastança do São Paulo. O Brihon. Você acha? Ó, vamos lá. Primeiro ponto. Esses 20% aí é por conta de não ter vendido o David Neres, né? O Alexandre Pássaro teve essa semana aí na Europa para negociar o André. Coincidentemente com o Ajax, né? Vamos lá. Em julho, salvo engano, junho, julho, eles tiveram uma proposta de 40 milhões da China e negaram pelo David Neres porque não queriam vender. Ok. Por que eles avaliaram o David Neres em 35 milhões? Porque esses 20% aí é com base numa estimativa, né? Já começa por aí. Dinheiro esse que vai entrar para pagar salário atrasado. Uma folha salarial de mais de 10 milhões, 23 milhões paga 2 meses e olhe lá. O Antony, sinceramente, para mim, o Antony não chega aos pés do David Neres. Eu acho o David Neres muito mais jogador tecnicamente e muito mais jogador psicologicamente. Eu acho que é um cara que não se esconde. Você nunca viu... Ele manteve uma regularidade no Ajax ao longo desse ano que ele foi vendido. E o Antony, o ano passado, a gente cansou aqui de pedir banco para ele, porque ele já não rendia aquilo que ele prometia render no início do ano. Principalmente depois de renovar. Então, assim, na verdade... A grande preocupação agora não é nem o valor desse dinheiro, é o que vão fazer para repor esse jogador. Porque, como o Portuga disse, a reposição vai ser, eles vão alegar que é o Rojas, né? Para quem já divulgou nova contratação por só mudar o nome do jogador, que foi o Lucas, dizer que a reposição do jogador vai ser o Rojas, se o Rojas parar de tomar umas e se recuperar realmente do problema do joelho, vão dizer que ele é o reforço substituto do Antony. E esses 93 milhões aí, gente,
Sinceramente, se não for, é para pagar comissão e dívida. Nós hoje estamos atolados em dívida, então tem que vender, óbvio que tem que vender, mas é o que você falou, só um Antony só não faz verão. Infelizmente, um Antony só não faz verão. Vamos ver o que vai virar, né? Porque reposição aí acho muito difícil ir. E aí hoje eu estou vendo aqui um abraço para o Rony Moscato, né? O grupo do São Paulo, né? O São Paulo tem 50% de aproveitamento em 6 jogos. O River tem 86% de aproveitamento em 5 jogos. E a LDU 77% em 3 jogos. E o Binacional, nosso primeiro adversário, 50% de aproveitamento em 4 jogos. Chave difícil, né? Mas vamos lá. Vamos finalizar aí, Rafa. Vamos projetar a questão do Diniz aí. Algumas manchetes que são bem interessantes, né? No Atlético Paranaense, fazer gol já era um problema. Ali nascia o termo circunstancial. O Atlético Paranaense tem 5 gols em 6 jogos, todos de bola parada. O time busca alternativas. E aí o Fernando Diniz fala que é circunstancial. Alguém já ouviu ele falar isso e a gente ter esse problema com gols ultimamente? Em português, Rafael. Rodrigo. Não, né? Não, só o Fernando Diniz, quando foi contratado, não sei se vocês vão lembrar, ele disse que era um discípulo do Tele, lembra? Ele cometeu essa heresia. Na verdade, ele está muito mais discípulo para o Parreira. Exatamente. Pode avançar aí, Rafael, que a gente vai falando aí. Essa é a primeira, né? Aí ele foi para o Fluminense, falta de gols no Fluminense preocupa o técnico Fernando Diniz. Isso há quase um ano atrás. Então, no Fluminense, ele também, como disse muito bem o Vitor, né, naquele tweet que a gente leu, tinha problema com fazer gol. Então, nós temos Atlético Paranaense, não pus o Botafogo de Ribeirão Preto, porque ele ficou lá 4 jogos, perdeu 3 e ganhou 1. E também esse 1 ganhou de 2-0 e nos outros jogos ele também não fazia gol, o time dele, né? Então nós temos o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, com problema de ataque na mão do Fernando Diniz, o Fluminense com problema de ataque na mão do Fernando Diniz, o São Paulo com problema de ataque na mão do Fernando Diniz. Será que o problema é o ataque? Só. Vamos pensar, né? Aí vem a reportagem na época, né? Melhor sem Diniz. Flu aposta estilo de técnico para espantar uma frase. Aí vem lá embaixo dizendo que em 15 partidas, o técnico que assumiu no lugar dele conseguiu um aproveitamento bem superior ao Fernando Diniz, né? Então, os caras já dando graças a Deus por ele ter saído lá no Fluminense. E os caras defendendo ele aqui no São Paulo. Mas vamos para frente, Rafael. Quando ele foi contratado, ele chegou aqui com 26% de aproveitamento na Série A. Esse é o repertório dele. Nós tivemos 39 gols no Campeonato Brasileiro, gente. 39 gols. Isso foi só um dos atacantes do Flamengo que fez. Então, não preciso dizer mais nada. Pode avançar, Rafael. E aí, ó, o Edinho até tweetou outro dia, né? Hoje esse número aumentou em clássicos e o Fernando Diniz ganhou 7, perdeu 11 e com o de hoje empatou 8. E aí, no São Paulo, o circunstancial foi contratado, né? E aí ele vem e fala, em uma entrevista recente, que o fato do Pato não fazer gol foi circunstancial, né? Que o Pato joga flutuando. Então, ele sempre, para ele, o futebol é circunstancial. Fazer gol é um detalhe. Aí vem alguns caras querer que eu apoie um cara desse comandando o São Paulo Futebol Clube. Não vai, não vai. E para finalizar, Rafael, avança mais um favor. Fernando Diniz analisa erros do São Paulo e falta de efetividade. Precisamos colocar a bola para dentro. Olha o problema de novo de gols do São Paulo. Pela terceira vez. Né? Então é óbvio que tem que fazer o gol. Não é ele que faz o gol, mas ele é o responsável
por criar as jogadas que vão culminar em gol. Se não está acontecendo e fosse só no São Paulo, eu poderia me calar, mas eu já dei 3 exemplos. Né? Pode avançar, Rafael. E aí, ó, nós tivemos Milton Cruz, uma porcaria, Ricardo Gomes, que ainda ganhou alguns títulos, né? Baresi, Milton Cruz, Carpegiani chegou a ser campeão mundial, Adilson ganhou uns campeonatos por aí, o Leão ganhou muita coisa, Ney Franco ganhou aqui, né? O Autor é campeão mundial, Muricy dispensa, Osório dispensa, o Doriva bem mal, Edgardo Balsa tem história, Jardine, Ricardo Gomes e Pintado sem comentário, Rogério como técnico, hoje, comparado com o Diniz, tem mais títulos, né? Dorival Júnior também ganhou vários títulos, o Aguirre ganhou alguma coisinha no Uruguai, né? O Cuca tem uma história bacana, nenhum desses deu jeito. E a gente tem gente que torce o São Paulo achando que um cara que teve 25% de aproveitamento no Botafogo de Ribeirão, 53% no Paulista, 59% no Atlético Sorocaba, 47% no Paraná, 53% no Audax, 38% no Oeste, 34% no Atlético Paranaense, 49% no Fluminense, e até aqui 52,38% vai tirar a gente da fila. Um cara que ganhou os títulos que vocês estão vendo aí. Então, Portuga e Rafael, pode avançar, Rafael. E só o tempo vai responder para a gente se o Tribuna está errado ou se está certo. Né? Acho que agora podemos voltar aí para o vídeo normal, né, Rafael? E aí eu deixo a tribuna aí aberta para caso vocês queiram complementar. Primeiro aí o Portuga de Santo André. Complementa, por favor, esses slides aí, aquilo que eu não falei, Portuga. Bom, vamos lá. Você foi perfeito, Rodrigo. Eu estou lendo aqui a entrevista do Diniz, pós-jogo. A gente precisa vencer um jogo. E para vencer, precisa fazer gol. Ou seja, ele descobriu a pólvora. Descobriu a pólvora. Tem que fazer gol. Eu não atribuo a um elemento ou outro. Temos que ser melhor coletivamente. A bola vai passar a entrar. Estamos criando. Temos que insistir. Né? No final do segundo tempo, sofremos. Aí depois ele fala, o time melhorou. Era o que eu achava que ia acontecer. A engrenagem tem que rodar como um todo. Ou seja, além de técnico, ele agora é mecânico, né? Ele manja dessas coisas também. Futebol não é matemática. Senão eu colocaria 10 atacantes e ia fazer o gol. O que vocês têm a dizer disso? Tem que rir, gente. Um cara desse, no comando do São Paulo... Ele está indo no caminho do Dorival Júnior. As mesmas asneiras. O que eu acho. Vejo muita gente falando, mas o São Paulo hoje tem um padrão de jogo. Um padrão de bosta, vai me desculpar. Que padrão? Vamos lá. Desculpa te interromper, Portuga. Vamos lá. Que padrão você pega do jogo de hoje para o jogo contra o Novo Horizontino? Quando esses caras que defendem e falam padrão, é posse de bola, Rafa. Eles querem dizer isso. São Paulo hoje tem a bola, sabe? Eu acredito que só possa ser isso. Cara, você pega o time do São Paulo, ele joga 70% do jogo da intermediária para trás. Pega a posse de bola, se você for pegar o time do São Paulo, a posse de bola, ela acontece muito mais pela troca de passes que vem da nossa defesa para a intermediária do que propriamente posse de bola efetiva com eficiência. Pode prestar atenção que posse de bola é essa que esses caras vivem falando. Eu começo a perder a paciência quando esses caras falam que o time do Diniz tem padrão. Padrão de bosta, só se for. É o que eu falei. Eu aprendi que futebol, o pessoal metia muito pau. Eu sou um cara que eu detesto o Tite. Já falo logo isso. Acho que o Tite é um dos piores seres que tem hoje no futebol brasileiro. Se chama Tite, o treinador da seleção. Mas o Tite, os times dele, principalmente o Corinthians aqui, era efetivo. Não jogava aquele futebol bonito, mas os caras ganhavam, de 1-0, ganhava. E ele foi campeão de tudo no Corinthians, vamos desculpar.
jogando esse futebolzinho que ganhava. Lógico, eu quero que o São Paulo jogue bem, claro que eu quero. Mas eu quero ganhar jogos, eu quero ver meu time fazendo gol. Se não faz gol, não vai ganhar. Como é que vocês vão querer ganhar um campeonato com um time que não faz gol? Como? Não tem como, isso é impossível, gente. É impossível. É impossível no futebol ganhar alguma coisa sem fazer gol. Não tem como. É 120 por temporada em média para ser campeão. Eu já tenho esse levantamento, já falei isso várias vezes aqui no Tribuna, né? Eu e o Vitão fizemos essa conta aí, pegando os campeões aí no passado. É no mínimo 120 gols, né? Rafael, mais alguma coisa a completar? Não, só para dizer o seguinte, para sintetizar o Fernando Diniz, ele conseguiu a proeza o ano passado, para completar os slides que você levantou, como treinador perder para todos os ex-times dele do ano. Ele foi treinador do Atlético Paranaense, perdeu para o Fluminense. Foi treinador do Fluminense, perdeu do Atlético Paranaense. Foi treinador de São Paulo, perdeu do São Paulo, do Fluminense. Por onde ele passou, os times que ele passou ganharam dele. Se ele fosse tão bom, ele saberia todos os pontos fracos. Sendo mais claro, ele foi treinador do Fluminense e veio para o São Paulo. O São Paulo, no primeiro turno, ganhou com o Cuca ou com o Mancini, não lembro. Ele ganhou do Fluminense. Quando o Fernando Diniz veio para o São Paulo perdeu do Fluminense. Ele, como treinador do Fluminense, deveria saber todos os pontos fracos do Fluminense para ganhar. Muito mais fácil. Aquele negócio. Você passou um ano treinando um time. Quando você vai enfrentar esse time, você sabe os pontos fracos. Você sabe onde você tem que explorar. Ele conseguiu perder de todos os ex-times dele. Um cara desse, não é nem empatar, não. Ele perdeu. Galera, antes de encerrar, vou dar minha pitada final sobre esse assunto aí, bem rápido, né? E dizer o seguinte, eu respeito aí quem defende aí o professor Diniz, mas eu não acho que é coincidência, nos 3 últimos trabalhos dele, o time que ele dirige não fazer gol. Acredito eu que tem alguma coisa tática muito séria nesse esquema dele. Não é coincidência. Tanto é que o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana, né? Ele saiu. E todo mundo deu graças a Deus depois que ele saiu de lá. E o Fluminense só não caiu porque ele saiu de lá também. E esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu acredito é o seguinte, o Fernando Diniz, por azar do São Paulino até o dia de hoje, é o cara mais rabudo que eu conheci no futebol como São Paulino. Por quê? Os erros de arbitragem desviaram o foco do péssimo trabalho que ele tem feito. Hoje a gente, assim como no último programa, hoje a gente passou boa parte debatendo o que a arbitragem fez com a gente e se esquecendo do time que vai estrear dia 5, 6 de março na Libertadores. Então, o São Paulino é um azarado. Aquele que quer o Diniz longe, eu acredito que a grande maioria hoje está triste, porque o São Paulo não venceu e também porque, infelizmente, além de não ter vencido, não ter convencido, o professor Diniz foi salvo mais uma vez por conta de arbitragem ruim, né? Então, é isso que eu queria colocar para finalizar. Querem mandar um abraço para alguém, moçada? Bom, eu queria mandar um beijo. Um beijo para Sol, um beijo para Mel, um abraço para o Texas, um abraço para o Fábio, para o meu amigo corintiano Fábio também, novamente um abraço aí, né? E torcer, pessoal, torcer aí para que, por mais difícil que seja, para ver se dias melhores, né, começam a vir para os lados do Morumbi, porque tá difícil, tá difícil. Um abraço aí para você, Rodrigo, para o Rafa, né? É isso aí. Rafael. Abraço pro Texas, pro Fabão, né? Sabe-se lá onde eles estão. Pro Vitor, pessoal hoje que a gente citou, o Vitor, o Daniel, pessoal dos grupos que a gente participa. E
só nos resta torcer. Só registrar aqui, né? E isso eu acho que eu posso falar por todos. Por mais que a gente critique, não veja futuro no Fernando Diniz, todos nós ficaríamos felicíssimos se o São Paulo fosse campeão. É que nós não vemos muito futuro com esse técnico. A gente vê mais sofrimento do que felicidade com ele, infelizmente. Mandar um abraço para a Mel. Mel, convidada nossa. A gente está esperando o seu ok para você fazer um programa com a gente. Né? E a Mel hoje tuitou exatamente isso. Não é porque nós somos, ela também, contra, às vezes, o trabalho do Fernando Diniz. Nós vamos torcer para perder para o Corinthians. Nós vamos torcer para um vexame. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ganhar da galinhada é sempre bom. Eu queria deixar um abraço aí para a Mel, deixar um abraço para a Edinha aí, Osni, tio Ney, né? Ao Texas aí, eu imagino que uma cirurgia de hemorroidas recuperar não é um negócio muito fácil. Acredito que o Fábio... Foi lá dar uma ajuda. Acho que a recuperação vai ser mais rápida, né? E o Fábio estava doente da perna, o Texas cuidou dele, né? Da virilha ali. Operou ali a próstata. Mas o Texas agora, com essa operação hemorroidal, eu nem imagino o que esses dois andam fazendo. Isto posto, um grande abraço a todos, obrigado a todos aí que estão nos assistindo e até sábado, né? Espero eu com uma vitória contra o fraco Oeste, que se não ganhar do Oeste, vai ganhar de quem? Parem as máquinas. Ô, Portuga, como é que a gente vai encerrar aí? A música tá no pente? Espera aí, já coloco ela rapidinho aqui. Já tá salva na minha... Vamos começar bem a semana, viu? Vamos encerrar o programa com a nossa melodia do dia. Para os defensores do Fernando Diniz, a nossa homenagem do Tribuna. Vai lá, Portuga. O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão. O time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo. Veja que juiz ladrão. O juiz meteu a mão, o juiz meteu